Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria receber vocês aqui em nosso canal, onde nós tratamos de assuntos teológicos, assuntos que são voltados para a Palavra de Deus. E eu estou na boa companhia do pastor Dr. Adenilton Aguiar, ele que é professor ali no Seminário de Teologia na Bahia, na nossa faculdade adventista. Ali ele dá aulas de grego, Novo Testamento, ele tem um doutorado dele no livro de Apocalipse, é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo das Escrituras. E conforme vocês já viram, nós gravamos um vídeo assim espetacular, uma verdadeira aula de teologia aqui sobre a parábola do rico e Lázaro. Foi um negócio assim fantástico, fabuloso, e você pode assistir, esse vídeo está aí no nosso canal, um dos últimos vídeos que nós colocamos aí. Então assista, compartilhe, mas eu aproveitei a presença do pastor Adenilton aqui para que a gente pudesse falar de outros assuntos assim difíceis, né? Temas que são relevantes, mas que as pessoas têm interpretado de maneira equivocada. E vamos falar sobre o arrebatamento secreto. Pois é, será que existe um arrebatamento secreto, como vai a linha mais pentecostal apresentar? Será que a Bíblia realmente nos mostra um arrebatamento secreto? É isso que nós vamos estudar hoje, e você é nosso convidado para participar aqui no vídeo, assistindo, compartilhando, enviando para aquele seu amigo. Fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Muito bem, estou aqui com o pastor Adenilton para falar deste assunto. Excelência, este tema é bom. Esse tema é bom, está aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler o texto base para a crença do arrebatamento secreto. Mateus, capítulo 24, e os versos 40 até o verso 42, onde Jesus, no sermão ali o sermão de exortação ali, não é? No contexto de Mateus 24, dos últimos acontecimentos, enfim, aí Jesus diz bem assim: então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas pessoas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. Com base nesse texto aqui, existe uma doutrina que é ensinada pelos nossos irmãos pentecostais, principalmente, de que haverá um arrebatamento secreto. E Jesus Cristo levará a sua igreja de maneira secreta e que depois haverá uma vinda gloriosa visível de Cristo. Mas antes de Jesus vir, a igreja já foi. A igreja já foi escondida. E eu já tive assim o privilégio de testemunhar algumas coisas assim bem interessantes, né? Por exemplo, uma vez eu estava dirigindo e na minha frente vinha um caminhão. E no caminhão tinha assim, na parte de trás, eles gostam de colocar frases, né? E um camarada colocou bem assim, na parte de trás do caminhão: cuidado, se este caminhão ficar desgovernado, é possível que o seu motorista tenha sido arrebatado. Então, e essa é a crença, ela realmente ela acredita nisso, a ponto de terem sido feitos aí, não sei se uma trilogia, acredito que foram 3 filmes, deixados para trás, e o piloto está ali, né, pilotando o avião, de repente ele é arrebatado, o avião cai, né? E as pessoas estão dirigindo no seu carro, de repente some, é acidente, aí diz, nossa. E existem pessoas que realmente acreditam nisso, né? Vai ouvir um som de trombeta e de repente acontece o arrebatamento, pessoas ficam preocupadas, será que eu perdi o arrebatamento? Não é? Então, pastor Adenilton, como é que nós podemos entender esse assunto? Existe realmente um arrebatamento secreto da igreja antes da vinda gloriosa de Cristo? Fala sério, pastor. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, né, participando aqui com você e discutindo esse assunto tão importante, né? Muito bom estar aqui. Eu acho que eu deveria começar fazendo um comentário sobre a maneira como nós devemos tratar o texto bíblico, né? Como adventistas, nós temos uma preocupação muito grande de considerar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, nós entendemos que para entender um texto, às vezes nós precisamos estudar o livro inteiro onde aquele texto está, às vezes a seção, o testamento,
a Bíblia inteira, né? Então, quando a gente pega textos, por exemplo, esse texto aqui, e a gente lê esse texto sem levar em consideração uma série de outras coisas que Jesus falou sobre o assunto, né? Porque aqui ele está tratando da segunda vinda. Então, quando a gente deixa de levar uma série de textos em que Jesus está tratando do mesmo assunto, a gente corre o risco de entender o texto de forma equivocada, né? E assim, é claro, nem todas as pessoas têm o treino para, digamos, fazer exegese, mas eu diria que não é nem o caso de você precisar fazer exegese. É realmente você ler o texto, né? E observar tudo que Jesus falou sobre o assunto. Então veja, você já introduziu um pouquinho sobre a crença, né, do arrebatamento secreto, essa ideia de segunda vinda em 2 estágios, né? Essa segunda vinda em 2 estágios, e você tem um intervalo ali de 7 anos, né? O pessoal pega a última semana lá de Daniel e move para esse momento da história, e aí se acredita que vai haver evangelização, né, nesse período, o anticristo vai aparecer nesse período. Eles usam inclusive um texto lá de Romanos 11:26, né, que diz que todo Israel será salvo, né? Então, essas ideias são trazidas, né, e acontece então um momento ali da grande tribulação. Então veja só, o que a gente deve levar em consideração quando a gente está estudando esse texto? Eu queria falar sobre 5 coisas. Número 1, primeiro ponto, não existe nenhum texto na Bíblia que fale sobre uma segunda vinda em 2 estágios. Primeiro ponto, nenhum. Então, se a gente perguntar, a pessoa acredita que aqui em Mateus 24, 40 a 42, se a pessoa acredita que existe um arrebatamento secreto aqui, a primeira pergunta que a gente deveria fazer, ok, qual o texto da Bíblia que apresenta a segunda vinda em 2 estágios? E esse texto não existe, né? Não existe uma segunda vinda em 2 estágios. O que a Bíblia fala sobre o que acontece na segunda vinda? A gente precisa se perguntar isso também, não é? Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é a seguinte: a Bíblia mostra o que acontece com todas as pessoas na segunda vinda. A gente poderia mencionar 4 grupos de pessoas, né, quando Jesus voltar. Então, o que acontece? Nós temos justos que estarão vivos, nós temos justos que estarão mortos, nós temos ímpios que estarão vivos e nós temos ímpios que estarão mortos. Então, a gente tem que pensar nesses grupos. Okay. O que acontece com cada um deles? Então, de maneira bem clara, eu acho que a Bíblia apresenta o que acontece com cada um deles. Vamos começar pelos justos vivos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então vamos aqui para esse texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 17. Então aqui ele vai falar sobre o que acontece com os vivos, né? O texto diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Veja que a Bíblia fala de arrebatamento. Né? A palavra arrebatamento, arrebatados, está sendo utilizada aqui. A Bíblia só não fala de arrebatamento secreto, mas que existe arrebatamento, existe. Então, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, e a Bíblia explica o que é o arrebatamento. O que é esse arrebatamento? É o encontro com o Senhor nos ares. Então, Paulo está dizendo, o que acontece com as pessoas vivas, que estarão vivas por ocasião da segunda vinda de Jesus? Então, elas serão transformadas, né? Elas serão levadas para o encontro com o Senhor nos ares. Isso é o que acontece com os justos vivos. Aí nós temos o outro grupo, os justos mortos. Vamos ler aqui, porque está bem pertinho, o verso 16, que é o verso anterior. O texto diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Inclusive, em outro vídeo aqui, a gente falou rapidamente, né, sobre a questão da ressurreição lá na parábola do rico e Lázaro. A resposta de Jesus para o retorno de Lázaro, digamos assim, não é imortalidade, mas é ressurreição. Então, a Bíblia ensina sobre ressurreição. O que acontece com os justos mortos? Eles ressuscitam. Eles estavam dormindo, e Jesus foi muito claro em relação a isso, né? Jesus compara a morte a um sono. Sim. Então eles não têm consciência de nada do que acontece debaixo do sol. Eles ressuscitam e eles se unem aos vivos. O que acontece agora com esses dois grupos que se tornam um?
Nós temos dois grupos, agora eles se tornam um. Eles encontram o Senhor nos ares. Arrebatados. Eles são arrebatados, né? São não secretos. Não secretamente. E daqui a pouco a gente vai mostrar alguns textos que mostram claramente que o arrebatamento não é secreto. Né? Então eles são arrebatados, eles encontram o Senhor nos ares. Então isso é o que acontece com os justos vivos e os justos mortos. Os mortos ressuscitam primeiro. Né? Os justos mortos, eles ressuscitam e se unem aos vivos e eles sobem para encontrar o Senhor e eles são levados para o céu. Terceiro grupo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. A gente lê assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Está falando da segunda vinda, né? Aí o verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são esses? São os ímpios, né? Uma descrição dos ímpios. Eles não obedecem, né? Eles não conhecem a Deus, e é claro aqui que conhecer a Deus não é que eles não saibam que Deus existe. Sim. Conhecer aqui significa, isso aqui vem da mentalidade hebraica, conhecer significa relacionamento íntimo, né? Eles não tiveram um relacionamento íntimo com Deus, e a gente sabe que uma pessoa tem relacionamento íntimo com Deus, o texto é claro, por meio da obediência. A pessoa diz, eu conheço a Deus, eu amo a Deus. Só existe uma forma da pessoa demonstrar que realmente tem relacionamento íntimo com Deus. É por meio da obediência, o texto aqui é claro, relaciona as duas coisas. Aí o verso 9 diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o que está acontecendo com os ímpios que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus? Eles são destruídos, eles são mortos. Né? Então, nós já vimos aqui três grupos. Os justos vivos, eles são transformados e eles são arrebatados. Os justos mortos, eles ressuscitam, são arrebatados juntamente com os vivos. E os ímpios vivos, eles morrem por ocasião da segunda vinda. Aí agora nós temos a questão dos ímpios mortos. Capítulo 20 de Apocalipse. Veja que 1 Tessalonicenses disse que os justos ressuscitam primeiro, né? Aí nós vamos agora para Apocalipse capítulo 20. Eu só queria complementar, se possível, Excelência. Há outras duas passagens que falam sobre esse aspecto dos ímpios, onde Paulo diz que eles serão destruídos pelo furor da boca de Deus. E no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no finalzinho, Jesus está voltando. Os ímpios, eles olham para as montanhas, aos rochedos, porque eles não conseguem enxergar a face do Cordeiro. A glória de Cristo realmente vai destruí-los e eles começam a gritar. As montanhas e os rochedos, cair sobre nós e nos esconder da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, quem é que poderá subsistir? Então, realmente, este é o final, vamos dizer assim, um final ali para os ímpios que estão vivos, né? Jesus voltou, eles serão destruídos com a glória de Deus. Exatamente. Então, nós temos aí já três grupos, né? Vamos agora para o quarto grupo, Apocalipse 20, verso 5, o texto diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, o que acontece com os ímpios mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus? Eles permanecem mortos. Aí pergunta, veja, os justos vivos são transformados e levados para o céu. Os justos mortos ressuscitam, são levados para o céu. Os ímpios vivos morrem. E os ímpios mortos permanecem mortos. Até que se completaram os 1000 anos. Pergunta, quem é que fica aqui na Terra? Só o Satanás. Não tem ninguém aqui além de Satanás e os seus anjos. Então aquela ideia de que, por exemplo, a segunda vinda em 2 estágios, né, que Jesus... a primeira vez, você tem o arrebatamento secreto, tá? Um fica, o outro vai, e aí você tem um período de 7 anos de pregação. Pergunta, vai pregar para quem? Não é porque não fica ninguém aqui, a Bíblia é clara em relação a isso. Não é? De novo, os ímpios vivos são transformados... Ímpios não, os justos. Os ímpios, os justos vivos. Os justos vivos são transformados e são arrebatados, são levados, né, encontro com o Senhor nos ares. Os justos mortos ressuscitam e vão juntamente com os vivos. Os ímpios mortos permanecem mortos e os ímpios vivos morrem. Não fica ninguém
aqui na Terra durante esse período. Então, essa ideia de 7 anos de pregação Acabou aí. já acabou aí. Não tem como avançar nesse sentido, né? Agora, veja. Então, veja, os ímpios, os justos vivos e os justos mortos que ressuscitaram são levados para o céu. Nós temos aí o início do milênio. O que a Bíblia fala sobre o milênio? Para isso, a gente precisa ler Apocalipse, né? E Apocalipse 20 nos dá o início, o meio e o fim do milênio. Do verso 1 até o verso 7, até o verso 9, nós vamos ter o início, o meio e o fim. O início está nos versos 1 a 3. Então, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Isso aqui está repetindo aquele texto de Apocalipse 12, 9. Né? Está mostrando que é aquele mesmo inimigo. Aí você tem aqui a ideia da corrente. A primeira pergunta que a gente deve fazer quando a gente lê um texto como esse é a seguinte: peraí, que tipo de corrente é essa? Não é? Porque Satanás é espírito, a Bíblia é clara em relação a isso. Então como é que poderia Satanás ser aprisionado por uma corrente? E aí literal, né? Uma corrente literal. A gente tem que se lembrar que Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos. E a linguagem aqui realmente é uma linguagem simbólica, né? Então você tem aí uma grande corrente, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A ideia de prender no verso 2 deve estar relacionada com a ideia de abismo no verso 1. A descrição de Apocalipse 20, verso 1, é uma descrição que se parece com a descrição que vem lá de Gênesis, que se refere ao planeta Terra. Né? Exatamente. Né, quando fala assim, que havia trevas sobre a face do abismo. Então, por que Apocalipse está descrevendo a Terra dessa forma? Porque a segunda vinda de Jesus vai ser um evento, vai haver um grande terremoto, né? As ilhas saltando como se fossem cordeiros. Então, isso vai abalar a estrutura da Terra. A Terra ela vai voltar a ser como mais ou menos antes da criação. E é por isso que quando você vai para Apocalipse 21, o que você tem de fato é uma nova criação. Ou seja, a Terra vai estar sem forma e vazia de novo. E por isso, tudo isso causado pela segunda vinda de Jesus. Destrói tudo. A Terra vai estar num estado caótico. E por isso Apocalipse chama a Terra de abismo. Assim como Gênesis chamou a Terra de abismo. Não é? Então veja, antes da criação, do ato de criação de Deus em Gênesis, você tem a Terra como abismo, criação. Você vai para Apocalipse 20, a Terra é um abismo de novo, Apocalipse 21, criação. Então é o mesmo movimento que você tem no livro de Gênesis. Então veja, quando o texto diz no verso 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu, que prisão é essa? Satanás vai estar aqui na Terra, não tem ninguém para ele tentar. Os justos estão no céu. Os justos estão no céu. Os ímpios estão mortos, não tem ninguém para tentar. Então é aquilo que a gente chama de prisão de circunstâncias. Não é? Então nós temos aqui o início do milênio, verso 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Aqui está claro que é uma prisão de circunstâncias. Está dizendo por que ele está preso, né? Para que não mais enganasse. Para que não enganasse. Então a prisão é que ele não tem. Para um indivíduo que está acostumado a enganar o tempo todo, ele não tem ninguém para enganar, isso é uma prisão. É como um pedreiro, né, que trabalha construindo casas aí, e de repente começa a chover e ele chega e diz assim: rapaz, hoje eu estou de pé e mão atada. Exatamente. Não é que ele está literalmente amarrado, mas é que ele não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar. O trabalho do bicho ruim lá, do Satanás, é a mesma coisa. O trabalho dele é enganar, mas ele não tem como enganar. Então, os versos 1 a 3 estão mostrando o que acontece no início do milênio. Certo. Então, Jesus volta, Satanás não tem ninguém para enganar, a Terra está caótica, né, por causa da segunda vinda, ela é retratada como o abismo lá de Gênesis 1, e isso já mostra que depois a gente vai ter a criação, porque é a mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis. Aí quando a gente vai para o verso 4, os versos 4 a 6, nós temos o que acontece durante o milênio. Né? E aí vamos ler aqui, para a gente acompanhar. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus. Isso aqui precisa uma explicação rápida, né? Porque o texto está retratando aqueles que foram perseguidos
foram perseguidos pela sua fé, né? Não é que João está vendo gente sem cabeça, não faz sentido isso aqui, né? Lá no céu. Então, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja o que está acontecendo com essas almas que são pessoas. Né? Lá em Atos, o texto diz que mais de 3.000 almas se batizaram. Ou seja, são pessoas. Então o texto está falando de pessoas. Aí o verso 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até se completasse os 1000 anos. Ou seja, o texto está falando que acontece durante o milênio. E o restante dos mortos aqui são os ímpios. E os restantes dos mortos aqui são os ímpios. Aqueles que a gente leu lá atrás, que morreram quando Cristo retornou, né? Eles morrem por ocasião da segunda vinda. Aí fala aqui da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela ressurreição lá de 1 Tessalonicenses, que o texto até diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Apocalipse. Por isso que eu repeti aquela hora lá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que o Apocalipse diz, e esta é a primeira ressurreição. É como se fizesse um link, dizer, olha, sabe o que Paulo falou lá? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Então, olha, essa daqui é a primeira ressurreição, para deixar claro que essa primeira ressurreição é do justo, viu? Exatamente. E sabe uma coisa interessante? Quando João escreveu o Apocalipse, já ali no finalzinho do primeiro século, as cartas de Paulo estavam circulando. E uma evidência disso é que Pedro até comenta, né? Olha, o Paulo escreveu umas coisas que não são muito fáceis de entender. E quando João começa o Apocalipse, ele usa o mesmo tipo de saudação que Paulo usa. Graça e paz. Então, muito provavelmente, a gente não pode afirmar porque não tem um texto dizendo isso, mas a gente pode dizer que muito provavelmente João leu as cartas de Paulo. E ele deve estar fazendo um link com alguma coisa que Paulo disse lá. Né? Lá Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e João diz, esta é a primeira ressurreição, que a linguagem é muito parecida. Aí o verso 6. Concluindo essa parte aí, né? Exatamente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aquela que Paulo mencionou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Voltando àquilo que a gente disse no início. Como adventistas, nós temos a preocupação de conectar os textos, né? de não interpretar os textos isoladamente. Né? Porque a Bíblia é uma só. E não é uma coisa forçosa, não vou pegar um texto aqui, aí eu misturo com outro texto. Porque os links, como você que está acompanhando aí, você está lendo junto com a gente, você está vendo que os links eles são da própria estrutura do texto. Não é assim... A linguagem. A gente não está inventando uma coisa. O apóstolo Paulo diz, olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí João chega e diz, olha, essa aqui é a primeira ressurreição. E aí diz assim, é bem-aventurado, feliz é aquele, e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. E Paulo já disse, olha, os que morreram em Cristo. Então por que é feliz quem faz parte da primeira ressurreição? Porque são justos. Exatamente. Sabe, é muito claro. O link não é eu que estou estabelecendo, não é o pastor Ademir diz, vamos fazer um link aqui entre Tessalonicenses. Não. Se você pega Tessalonicenses e Apocalipse, eles se conectam sozinhos, sem precisar fazer nada. Só precisa ler os dois textos. Só ler. Então veja, aí no verso 6 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Vejam, uma coisa importante aqui, os versos 1 a 3 a gente observa que o foco está aqui na terra. Sim. Né? Você tem aqui o abismo, né? Falando aqui sobre o abismo, fala 2 vezes. Fala no verso 1 e fala no verso 3. E a gente já mencionou aqui que nós temos um link com o livro de Gênesis. Sim. Ou seja, o abismo é o planeta Terra, numa situação caótica por causa da segunda vinda. Quando você vai para o verso 4, aí você tem aqui, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Já não é terra, né? Já não é terra. Aqui nós já estamos no céu. Aqui o texto está apontando para o que acontece no céu. Ou seja, então o início do milênio é aqui na terra. Jesus vem, isso marca o início do milênio. Né? A segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos justos, né? Então isso marca o início do milênio. E o arrebatamento. E o arrebatamento, né? Porque são levados para o céu, né? Quando você vai para o verso 4, até o verso 6 você observa que isso aqui é durante o milênio. E como é que a gente sabe que isso aqui é durante? Porque o verso 7 diz, quando porém se completarem os 1000 anos.
Então, claramente, os versos 4 a 6 estão tratando do que acontece durante os 1000 anos. Então, o milênio não é aqui na Terra. E eu acho assim interessante, pastor Denilton, desculpa assim lhe interromper, mas ao mesmo tempo que ele realmente está tratando do céu, nos versos 4 a 6, ele meio que dá uma pincelada rápida, porque alguém poderia dizer assim, mas cadê os ímpios? Ele falou, né, tá falando do céu, tá falando do justo, tá sentado nos tronos, tá? Ele mudou a cena para o céu, mas ele dá uma pincelada rápida dizendo assim, ó, os outros mortos não reviveram, viu? Até que os 1000 anos se acabassem. Ele meio que volta para a terra só para dizer assim, eles estão lá. Eles estão lá. A cena tá no céu, mas o texto diz assim, ó, os outros não reviveram. Para ninguém pensar que Satanás está na companhia de alguém. A prisão realmente é por 1000 anos. A prisão realmente está acontecendo no sentido de que ele não tem ninguém para enganar. Os justos estão no céu e ele faz questão de dizer, ó, os outros não reviveram. Eles estão mortos por 1000 anos. Exatamente. E veja, aí quando você chega ao verso 7, aí você tem o fim do milênio, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí vejam que coisa impressionante está acontecendo no texto. Gente, eu preciso frisar aqui a importância de você ler o texto, de você observar uma coisa que é dita e a outra coisa que é dita depois. Veja, porque o que acontece nos versos 7 e 8 é o que acontece nos versos 2 e 3. Porque o que aconteceu nos versos 2 e 3? O texto diz, prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não enganasse. Então tá preso. Porque não tem ninguém para enganar. Certo. Aí você vai agora para o versos 7 e 8. Tá solto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Mais claro do que isso, impossível. Tá desenhado. Então aqui, ele tá preso para não enganar. Agora ele tá solto para enganar. Para enganar. Agora, quem que ele vai enganar? Porque os justos a gente viu que tava no céu. Exatamente. Os mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. E agora? Exatamente. Aí, ó, então, o final do verso 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Aí você lê o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos... Então quer dizer que eles reviveram. Depois dos 1000 anos, né? Aí sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Essa expressão, 4 cantos da terra, o número 4 é muito importante na mentalidade hebraica, né? Porque é o número da terra. O número 4 é o número da terra. Quando você vai lá com Apocalipse 7, você ouve falar dos 4 ventos. Isso significa totalidade, né? Totalidade. Então, ele vai sair e enganar em toda a terra. O que foi que aconteceu? Então, os ímpios reviveram, o texto está deixando isso claro, né? Aí diz que o número desses é como a areia do mar, marcharam então pela superfície da terra. Então, onde está acontecendo o fim do milênio? Na terra, novamente. Na terra, novamente. Porque eles marcharam pela superfície da terra. Voltou, então, a cena para a terra. Voltou a cena para a terra. Então, o que a gente tem? Apocalipse 20, versos 1 a 3. Terra. Versos 4 a 6, céu. Versos 7 a 9, terra de novo. Então nós temos aí em Apocalipse 20 a sequência do início, do intervalo, né, do meio e do fim do milênio. Né? Então é somente nesse momento que Satanás vai ter acesso às pessoas novamente. Bom, eu quero agora voltar para um detalhe muito importante. Veja, então algumas pessoas acreditam que o arrebatamento vai ser secreto. Ninguém vai ver, como você mencionou, né? A pessoa está dirigindo e de repente o carro fica desgovernado e assim por diante. Mas o texto de Tessalonicenses mostra que não tem como ser secreto. E eu vou mostrar outros textos também. Mas vamos voltar lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E os versos 16 e 17. Olha o que diz aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então, peraí. Pensa no silêncio. Pensa então, no secreto. Então, ouve-se a voz do arcanjo e ressoa a trombeta de Deus. Isso vai ser ouvido em toda a terra. Não tem como ser secreto. Ou seja, a segunda vinda de Jesus vai ser um evento audível.
Não tem como ser secreto. Agora vamos para Mateus 24. E pastor, me permita Aham. também. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aham. E aí, Verdade. depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quer dizer, você tem um evento na volta de Jesus que não pode ser após esses supostos 7 anos. Aqui é a volta de Jesus. E na volta de Jesus você tem a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Então é barulho. Vai ser um negócio que vai sacudir. E vai ter milhares de pessoas ressuscitando. Quer dizer, tudo isso secreto? Quer dizer, Não tem como, né? Não existe. Não tem como. Aí as pessoas estão ressuscitando, vão se juntar com aqueles que estavam vivos para encontrar o Senhor nos ares e ninguém vai ver. Não tem como. Então veja só, aqui, a gente comentou aqui que a segunda vinda de Jesus é audível e a gente já comentou também que é visível. Mas vamos aqui para um texto, né? Mateus 24, verso 30. Inclusive no mesmo capítulo. É isso que eu estou observando. No mesmo capítulo, onde é mencionado ali que um fica e o outro vai, daqui a pouco a gente vai explicar o que isso significa. Mas veja, a gente, para ler um texto, a gente precisa considerar o que veio antes. Sim. E o que vem depois, né? E aqui no capítulo 24, verso 30, o texto diz: então aparecerá. Ou seja, o texto já começa dizendo que é algo visível. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mais visível do que isso, impossível. Aí vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 7. Agora, eu acho bem interessante, lendo esse texto aí que você... no verso 29 diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, porque ele diz que a igreja é arrebatada para não participar da aflição, da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Aí diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o texto que você leu, todas as tribos da terra se lamentarão, porque o Filho do Homem está vindo com poder e grande glória. E o verso 31 diz: e ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 cantos dos 4 ventos, a ideia do 4 que você falou, de uma a outra extremidade dos céus. Quer dizer, os anjos vêm para buscar a igreja. Aqui o texto é claro, após a grande tribulação e não antes. O texto é claro que Jesus vai aparecer no céu, e até então não teve nada que, assim, porque ele diz: Jesus vai vir na sua glória quando ele já tiver levado a igreja antes, mas o texto não diz isso não. O texto está dizendo que Jesus vai aparecer logo depois dessas coisas, depois da tribulação. Jesus vai aparecer nas nuvens do céu e vai buscar os seus escolhidos, não aqueles que ficaram para se converter depois. Exatamente. Veja, e aí em associação com esse texto, tem aquele texto lá de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, não é? Que vai mencionar a mesma coisa que Jesus mencionou lá no capítulo 24. Capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então aqui não tem exceção. São muitos textos, né? Aqui não tem exceção. Lá em Mateus 24, 30 diz que todas as tribos da terra se lamentarão. Aqui diz: todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Aí repete aquele ensino de Jesus lá em Mateus 24, 30. E a gente ainda pode usar aquele texto que você mencionou, Apocalipse 6, 15 a 17, que mostra que todos vão ver a segunda vinda, né? Todos vão ver. Os ímpios. Isso aqui são os ímpios assistindo a segunda vinda, né? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre. Está colocando todo mundo. Se esconderam nas cavernas. Se escondendo por quê? Se não fosse visível. Pois é. Né? Se escondendo por quê? Se não fosse visível. Nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Ou seja, eles estão vendo. Eles estão vendo aquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então nós temos vários textos que mostram que a segunda vinda ela é audível, ela é visível e sem exceção. Todo olho verá. Mas vamos entrar agora um pouquinho na ideia da tribulação. Quando a tribulação acontece. E aí eu gostaria, já que a gente está aqui em Apocalipse, usar um texto em Apocalipse. Né? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 7, verso 9. Vamos ler aqui e depois a gente vai ler um texto mais adiante. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Os salvos. Os salvos, logicamente. Aí o verso 10 diz, e clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence salvação. Isso aqui é uma cena no céu. Está descrevendo uma cena no céu. Né? Então Jesus já voltou, logicamente, e está descrevendo uma cena no céu. Agora vamos aqui para os versos 13 e 14. Né? Então, um dos anciãos, que é aquele dos 24, né? A gente não vai ter tempo de explicar isso aqui, de repente isso seria outro vídeo. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas. Então veja só, quando a gente lê o texto, nós precisamos prestar atenção nas conexões. Esses de vestiduras brancas são os mesmos mencionados no verso 9. Sim. Porque o verso 9 termina dizendo, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Então, esses do verso 13, quem são estes? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então, esses de vestiduras brancas do verso 13 são os mesmos do verso 9, a gente está falando dos salvos no céu. Até porque não existe mudança de grupo. Exatamente. Se você pega do verso 9 até o verso 12, Exatamente. É a descrição do grupo, depois diz que eles clamavam uma música, e os anjos que estavam ao redor do trono dos 4 animais se prostraram diante de Deus, dizendo amém, e etc. Não tem uma mudança para falar de um outro grupo. Exatamente, exatamente. Aí então tem a pergunta, quem são e de onde vieram? Verso 14, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, aqui vem a cereja do bolo. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras, as vestiduras brancas. Então, as vestiduras brancas são mencionadas no verso 9, no verso 13 e no verso 14, sempre para se referir a esse grupo de salvos, os salvos. Eles vêm da grande tribulação. Então, a segunda vinda já aconteceu e eles estão vindo da grande tribulação, ou seja, a igreja passa pela grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. Pastor Adenilton, mesmo que alguém quisesse desconectar o verso 9, os versos 14 e 15, eles sozinhos demonstram que vai ter. Porque ele diz, eu não sei quem são estes aí, e ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, os servem de dia e de noite no seu templo. Então, nós temos um grupo que veio da grande tribulação e que está diante do trono de Deus. Exatamente. A visão do arrebatamento secreto, ela surge, pastor Adenilton, para resolver ou para apresentar a proposta de que a igreja precisa ser arrebatada antes da tribulação, porque a igreja não passa pela tribulação. Essa é a proposta básica da ideia do arrebatamento secreto. Então, por que Jesus vai voltar em 2 fases? Eles dizem que Jesus volta para arrebatar a sua igreja antes da tribulação, porque a igreja não passa pela tribulação. E que você acabou de mostrar pela Bíblia, tanto lá no livro de Mateus, quanto aqui no livro de Apocalipse, que a igreja passa pela tribulação. Porque terão pessoas lá no céu que passaram pela grande tribulação. Exatamente. Bom, e aí agora resta a gente explicar o que está acontecendo lá no capítulo 24. Né? Porque assim, a gente contextualizou, não é isso? A gente contextualizou e quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente precisa contextualizar, verificar o que está acontecendo ali no texto. Então a gente precisa... Me permita rapidamente, por favor. Me desculpe lhe atrapalhar, me perdoe só esta vez. É que assim, alguém poderia argumentar da seguinte forma, mas nós acreditamos que no período a igreja vai ser arrebatada e vai ter o anticristo e vai ser pregado o evangelho, certo? Vai ser pregado o evangelho e os judeus irão para o céu. Então, lógico, eles passaram pela tribulação. Então, é óbvio, pastor, que vai ter gente que passou pela grande tribulação que vai estar no céu. São os judeus. Então, só para responder essa questão, o texto aqui diz que ele está vendo aqui no verso 9, depois destas coisas, é importante ressaltar que não há mudança de grupo. No verso 9, eu olhei, eis aqui uma multidão que ninguém poderia contar de todas as nações, tribos, línguas e povos que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. É importante as descrições, pastor. Eles estão diante do trono, diante do Cordeiro e trajados vestes brancas. Quando chega no verso 13, conforme você salientou, o ancião pergunta, um dos anciãos, quem são estes de vestes brancas?
E aí ele diz, eles são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso, o verso 15, estão diante do trono e diante do Cordeiro. Ou seja, realmente o verso 9 é o mesmo grupo do verso 14 e 15, porque tem vestes brancas, estão diante do trono, diante do Cordeiro. E não são os judeus, é isso aqui é importante frisar, que alguém poderia pegar esse argumento nosso aqui e dizer assim, não, mas é que os judeus passaram pela grande tribulação, eles ficaram os 7 anos e foram para o céu. Por isso que tem gente que passou pela tribulação, mas o texto é claro em dizer, são todos os povos, tribos, línguas e nações. Exatamente. Muito bem frisado, muito bem frisado. Pode avançar, desculpa aí. Não foi ótimo, excelente. Vamos aqui, então, vamos aqui para Mateus 24, para a gente entender o que está acontecendo nos versos 40 a 42. Primeiro ponto. No verso 31, e a gente já comentou isso aqui, você leu, o verso 31 deixa claro que a segunda vinda é um evento audível, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Isso aqui não tem como ser um evento invisível. Não tem como ser um evento inaudível. Outro ponto importante é que a ênfase de Mateus 24, isso aqui é algo realmente importante para a gente frisar. A ênfase de Mateus 24 está no preparo para a segunda vinda. A ênfase de Mateus 24 está no preparo. Então veja, alguns versos aqui para a gente entender. O verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Aí você vai para o verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o verso 50 diz, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Então, a ênfase do texto está no preparo para a segunda vinda. O que está acontecendo nos versos 40 e 41? Então, como é que a gente deve entender isso aqui? O que o texto está frisando é que uma pessoa se preparou e a outra não. Simples assim. Então, a pessoa que se preparou, essa vai. E a pessoa que não se preparou, essa fica. Então a preocupação aqui não é dizer como vai, o tempo em que vai, se vai ser secreto, se não vai ser secreto. O texto está dizendo que um se preparou e um vai. Exatamente. Essa é a ênfase do texto. Depois que a gente contextualiza tudo, essa é a ênfase do texto. O que se preparou, vai. O que não se preparou, não vai. E isso é comentado 3 vezes no texto. Né? Essa ideia de saber. Outro ponto importante, veja só, se o texto fosse interpretado literalmente, se a gente interpretar o texto literalmente, a gente tem que considerar que Jesus está comparando a segunda vinda com o que aconteceu no tempo de Noé. E aí tem um detalhe importante, não teve arrebatamento secreto na época de Noé. Então, se eu interpretar literalmente, eu tenho que entender tudo literalmente. E Jesus está comparando a segunda vinda com o tempo de Noé. O verso 37 fala isso. O verso 37, não é isso? Então, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E como é que foi nos dias de Noé? Todo mundo viu as pessoas entrando na arca. Todo mundo viu as pessoas entrando na arca. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Exato. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, um será levado, outro será... realmente, o contexto a história de Noé. Não teve nada secreto na história de Noé, não. Não teve nada secreto, mas teve a questão do preparo, né? Os que estavam preparados entraram na arca. E quem não estava, ficou. E quem não estava, ficou. Né? Então, é sobre isso que o texto está falando, né? Em resumo. Que fantástico. Gente... o pastor Adenilton, ele frisou algumas coisas aqui durante a nossa leitura, quando ele estava fazendo a leitura do livro de Apocalipse. Ele disse, olha, vamos ler o texto. O que diz o texto? O pastor Adenilton, ele está criando um canal. Vou aproveitar, Excelência, já para fazer a propaganda aqui. O pastor Adenilton está criando um canal, e o título do canal, o nome do canal, Leia o Texto. Leia o texto. Porque a ideia justamente é fazer esse exercício aqui. Você percebeu que quando a gente lê o texto fala, a gente não precisa ficar espancando o texto para ele dizer o que a gente quer. É porque tem gente que pega o texto, pastor Adenilton, e o texto não diz aquilo, mas ele só falta estrangular o texto, bater no texto, espancar o texto. Fala o que eu estou querendo. E a gente lê o texto, a gente vê Jesus voltando, os justos estão vivos, os outros que estavam mortos ressuscitam, vão para o céu. Os ímpios permanecem mortos, aqueles que estavam vivos morrem. Aí você mostrou, rapaz, de maneira fantástica ali, as cenas do antes, durante e depois do milênio.
é só ler o texto. Leia o texto. Então eu quero convidar você que acompanha esse canal aqui, você vai fazer um compromisso aqui com a gente. Você vai se inscrever no canal do pastor Adenilton, o canal Leia o Texto. Ele vai apresentar diversos assuntos no seu canal, Leia o Texto, onde ele vai apresentar principalmente textos referentes ao Apocalipse. A tese de doutorado dele foi no livro de Apocalipse. Ele vai trazer, assim, descobertas fantásticas. Você vai aprender a mergulhar no livro de Apocalipse de um jeito que você nunca viu. Ele vai também trazer outros textos da Bíblia, mostrando talvez como que parece que todos os livros da Bíblia se encontram no livro de Apocalipse. E você vai descobrir isso de maneira assim fantástica no canal do pastor Adenilton. Então, eu quero te convidar a se inscrever no canal Leia o Texto. Eu vou deixar no link da descrição, aí, ó, Leia o Texto. Você vai clicar e já vai chegar no canal dele e já vai se inscrever no canal dele, tá certo? Então esse é o compromisso que você vai fazer aqui com a gente, de se inscrever no canal do pastor Adenilton, o canal Leia o Texto. Gente, repito, o canal ele vai começando agora, mas eu já sei que é bênção. Pelos vídeos que nós já gravamos aqui, você sabe que vai ser coisa boa. Vai ser coisa assim de primeira linha, teologia profunda. Aqui não é, sabe, aquele negocinho superficial, não. Você vai mergulhar realmente. Então, o canal que ele está começando agora não tem aí já 300 vídeos, está no início. Mas é justamente a ideia que você se inscreva nesse canal para fazer esse canal crescer rapidamente. Então, você já vai se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá certo? Pastor, as suas considerações finais aí sobre este assunto. Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer, né, pela propaganda, né, gratuita aqui. Muito bom, eu agradeço. Coisa boa, a gente recomenda. Amém, amém. Então veja, o que eu gostaria de falar é somente o seguinte, a importância de realmente a gente, quando a gente estiver estudando qualquer assunto da Bíblia, a gente ter o cuidado, a gente, por nossa conta, ir para o texto, estudar o texto, né? E não ficar somente ouvindo o que um ou outro fala. Vamos para o texto, com o espírito de oração, com humildade, né? E observar realmente o que o texto está dizendo, comparando as passagens. E é claro, não de forma irresponsável, como a gente comentou aqui, não é que a gente vai pegar assim e fazer conexões que não existem. O texto vai mostrar que as conexões existem, né? Uhum. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter um conhecimento e um aprendizado muito mais profundo a partir do texto. Amém. Muito obrigado, Excelência, por mais esse vídeo. Eu tenho certeza que você apreciou o vídeo de hoje. Manda para o seu amigo, mas não esquece, se inscreve no canal aí do pastor Adenilton, o canal Leia o Texto. Esse canal eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai estar aí crescendo bastante, porque conteúdo bom, teológico, eu tenho certeza que vai ter neste canal. Eu, particularmente, eu quero ser o primeiro inscrito. Então eu quero já ser o primeiro que vai chegando já no canal. E o pastor Adenilton vai voltar ao Brasil, está aqui conosco, fazendo uma semana de oração, mas eventualmente, Excelência, se quiser fazer participações aqui no nosso canal, fazer assim lives junto com o seu canal, vai ser uma honra participar do canal Leia o Texto junto com você, tá bom? Deus abençoe, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.